Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho a minha experiência das novas matérias. Na segunda-feira, hoje é sexta-feira, na segunda dessa semana, abri as matérias de farmacologia, introdução à nutrição e enfermagem, né? E, assim, gente, eu fiquei meio surpresa se nutrição, isso aqui tem a ver, né? Mas é porque, assim, tem todo um contexto, sabe? Minha mãe queria que eu fizesse uma das coisas, né, de enfermagem, fizesse nutrição, ou qualquer outra área da saúde, eu ficava assim... E assim, eu acho que a maioria das pessoas já foi nutricionista, professora também. A maioria das vezes eu só fui a dois nutricionistas, então assim, tem um pouquinho de história e contexto, né? E assim, eu nunca me interessei 100% pela área. Só que assim, quando a gente estuda numa faculdade, a gente vê as matérias que são citadas bem, a mesma coisa em todos os quesitos da nossa vida, né? A gente faz as coisas pensando, assim, em nos formar, trabalhar, e a gente vai ver áreas que às vezes a gente nem imagina, ou que não é bem o que a gente gosta, mas a gente necessita pra ter aquele conhecimento, né? Aí tá, gente, mas uma coisa interessante é que, assim, às vezes as aulas ao vivo acontecem de quarta-feira, né? E assim, essa vez as duas matérias foram pra terça-feira. Aí como a monitoria era terça e quarta, né? E por esses últimos tempos, nessas últimas duas fases, eles estavam trocando quarta, né? Aí às vezes batia, ou assistia na terça-feira, tipo, essas últimas vezes, assistia na terça-feira e quarta dia 1. Só que aí tem 2 semanas que, quando termina o calendário, eu fico 1 ou 2 semanas sem. Vai depender, né? Do começo da aula ao vivo. Essa vez acho que foi só uma semana. Porque na mesma semana que abriu já começou a aula ao vivo. Já teve fase que começou na outra semana depois que abriu, né? E aí foi pra terça-feira, né? Aí tá, eu tô enrolando e não conto pra vocês, né, a reação. Mas, de todo contexto, né, esse ano vai ser terça, aí como a monitoria ficou pra quarta agora, né, então, casou. Porque o que aconteceu foi só o contrário, né, antes era o contrário, mas é bom que eu assista os dois porque são bem interessantes, né. E, gente, pra vocês terem noção, eu me surpreendi porque essa semana teve aula de introdução à nutrição, né. E, nossa, foi muito massa, gente, muito massa. O legal de ter, eu ainda não vi as aulas, às vezes o que acontece? Às vezes a aula ao vivo é um professor diferente daquele que dá a aula gravada. E às vezes é interessante, às vezes, pra você compreender a matéria. E acontece de eles deixarem no site ou no aplicativo, né, as aulas ao vivo que aconteceram nos outros semestres, né, vamos dizer assim. Quando aconteceu essa mesma aula, essa mesma matéria. E às vezes ajuda, porque às vezes assim, dependendo, né, do professor que dá aula, coisa, e dá aula ao vivo, dá aula gravada, dá aula ao vivo, às vezes você precisa de uma outra explicação pra você entender a matéria melhor, às vezes dependendo de como é a matéria. Como aconteceu da outra vez, essas matérias que eu tô finalizando, até dia 22 com prova. E, cara... Eu me surpreendi, foi muito gostoso, assim, gostosinha a aula, porque assim, lembrou um pouquinho da outra matéria, bioquímica, mas muito por cima, sabe? Que é uma das coisas que uma das provas que eu vou ter que fazer, né? Que eu tô terminando de ver o conteúdo atrasado pra fazer as provas. E assim, foi uma surpresa muito grande, uma surpresa. Olha que eu não achei. Algumas coisas eu lembro, né, assim, de dietas que foram passadas, explicadas pra mim. Eu tenho que voltar minha dieta, né? Ó, falando disso, do que, e aí você vai compreendendo mais um pouquinho de cada coisa que acontece numa dieta, né? Aí a gente descobre que nem tudo vira açúcar, mas vira carboidrato na sua vida. Eu acho que é carboidrato, se eu estiver falando besteira. Mas eu sei que não é açúcar, eu acho que é carboidrato, se eu não me engano. Mas assim, aí a gente fica assim, gente, não é tão ruim. Engraçado que quando eu comecei a faculdade de enfermagem, eu ficava meio assim, porque eu pensava ela como segunda opção e medicina como primeira. Quando eu ainda penso, mas hoje eu já penso de ter as duas faculdades, sabe, gente? E não é tão, assim, distante da minha realidade, porque quando eu fazia a primeira faculdade, tinha uma senhora, assim, ela tinha 56 anos por aí, 55, 54, e, cara, ela era formada em um monte de coisa, ela gostava de aprender, então ela fazia vários cursos, eu aprendi, e trabalhava na área, então ela trabalhava num monte de coisa, ou seja, ela já era dentista, aí tava fazendo design, hoje ela já atua, entendeu? Aí várias coisas, os filhos delas tinham, que praticamente, acho que quase a minha idade, um pouquinho mais jovens, ou seja, naquela época eu tinha 20 anos por aí. E, assim, é legal aprender, sabe? Então nada impede na vida de começar outra faculdade por conhecimento, por trabalhar, depois querer trabalhar em outra área, e, enfim, gente, eu tô surpresa.